Como é o inferno, o conceito de inferno detalhado na Bíblia tem sido objeto de intriga, debate e contemplação por inúmeras gerações. Em sua essência, o inferno é frequentemente entendido como um lugar ou estado de punição após a morte. Como é o inferno? O que a Bíblia diz sobre como é o inferno? Bem-vindos, queridos amigos. Hoje mergulharemos em uma profunda reflexão sobre a vida após a morte, explorando os ensinamentos da Bíblia e desvendando mistérios que intrigam a humanidade ao longo dos tempos. O que isso realmente nos revela sobre a vida após a morte? Se este conteúdo lhe interessa, peço que me apoie com sua inscrição e não perca nenhum de nossos próximos vídeos. Número 1. Fogo e sofrimento. A Bíblia frequentemente menciona que o inferno está queimando. Apocalipse 20:10 diz: "E aquele que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde também estão a besta, ou anticristo, e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre." Será que o castigo eterno é realmente o que aguarda os perdidos? A resposta é sim. As palavras usadas deixam pouco espaço para dúvidas. O grego não poderia ter expressado isso com mais força ao mencionar o dia e a noite na frase "para todo sempre", que significa literalmente "até todo sempre". Jesus foi citado como tendo dito que o fogo nunca se apaga. Marcos 9:43. Se a sua mão faz você tropeçar no pecado, corte-a. Isto é, retire-se da fonte da tentação. É melhor entrar na vida mancando do que ter as duas mãos e entrar no inferno no fogo inextinguível. Você sabia que a palavra inferno vem da antiga tradução grega do termo hebraico para Vale de Inom? Este era um lugar fora dos muros de Jerusalém que foi contaminado com a adoração de Moloque e sacrifícios humanos, fazendo com que fosse usado como aterro onde o lixo era queimado. O fogo ardente e os vermes que o infestavam faziam dele uma representação vívida e chocante do destino dos condenados. Este lugar também é chamado de Lago de Fogo, no Apocalipse 20:13-15, onde a morte e o Hades, o reino dos mortos, são lançados no Lago de Fogo. Esta é a segunda morte, o Lago de Fogo, a separação eterna de Deus. E se o nome de alguém não for encontrado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. A mensagem de Jesus foi clara. Sabendo o quão terrível é o inferno, qualquer sacrifício valeu a pena para evitá-lo. Portanto, não podemos pensar no reino de Deus apenas no contexto da recompensa. Devemos também pensar em termos de sacrifício. Número 2. Escuridão e desespero. O inferno também é descrito como um lugar de completa escuridão. Em Mateus 8:12, diz que alguns serão lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Imagine estar em um lugar tão escuro que você não consegue ver nada e tudo que consegue ouvir são sons de tristeza e desespero. O uso de artigos definidos com choro e ranger enfatiza a natureza assustadora da cena. Você não passaria por isso a menos que sentisse uma dor terrível. No inferno há um perpétuo ranger de dentes, isso é certo. Jesus não se esquivou de falar sobre o inferno. Na verdade, ele fez isso com mais frequência do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Existem certos ministérios que nunca mencionam o inferno ou qualquer coisa relacionada em seus sermões. Eles serão afastados de Deus e de qualquer outra fonte de conforto genuíno e lançados nas trevas. É a escuridão que resulta da exclusão do céu, a terra da luz. Aqueles que estavam de fora estão nas regiões das trevas. Mas isso não é o pior. Haverá choro e ranger de dentes. A miséria dos condenados é descrita como grande aflição, lágrimas derramadas sem propósito e angústia de espírito orando eternamente. Isto descreve o sofrimento que os condenados experimentarão como resultado da ira de Deus. Aqueles que são condenados pelos seus pecados rangerão os dentes.
vendo com inveja a felicidade dos outros e refletindo com medo sobre a perspectiva passada que agora passou. Número 3. Solidão. A solidão é uma das dores mais intensas, a sensação de isolamento total, de estar completamente separado do amor e da misericórdia de Deus. Poderia ser uma das coisas sobre o inferno. Em 2 Tessalonicenses 1, é dito que essas pessoas pagarão a pena e sofrerão o castigo da destruição eterna, sendo expulsas da presença do Senhor e da glória do seu poder. É impossível que exista um Deus que não puna o pecado. A ideia de que um Deus que é amor não pode punir o pecado ignora o facto de que Deus também é santo e deve agir de acordo com o que é justo e imparcial no mundo. A punição mencionada aqui é definida como destruição eterna, usando a palavra ionos, que é usada 70 vezes no Novo Testamento e nunca se refere à aniquilação. O termo refere-se à perda de bem-estar ou à destruição do propósito da vida. Em Lucas 5,37, as garrafas às quais Jesus se refere foram destruídas, o que significa que não eram mais úteis. Eles ainda existiam, mas não podiam ser usados novamente. Porém, a presença do fogo não é a única coisa que caracteriza o inferno. É também a ausência de Deus. 1 João 1,5 nos diz que Deus é luz e nele não há trevas. Portanto, se a luz está associada à presença de Deus, as trevas estão associadas à ausência de Deus. O inferno, como um lugar de trevas, será um lugar onde não há presença de Deus. Esta separação eterna de Deus, fonte de tudo o que é bom e amoroso, será fonte de grande dor e angústia. Número 4. Vermes que não morrem. Jesus também falou de vermes imortais em Marcos 9,48, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Esta é uma imagem gráfica que enfatiza a duração eterna do castigo. Nos lixões do vale de Inom, a carne era jogada fora e consumida pelos vermes. Aqui, Jesus usa esta imagem para destacar a natureza infinita do sofrimento no inferno. A palavra grega para verme nesta passagem é skolex, e seu uso simbólico neste contexto indica tormento constante e duradouro. Número 5. Separação eterna de Deus. Uma das descrições mais angustiantes do inferno é a separação eterna de Deus. Mateus 25:41 relata as palavras de Jesus sobre aqueles que serão afastados de sua presença. Então ele dirá também aos da esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A conexão com o diabo e seus anjos sugere que o inferno foi originalmente criado para punir os seres espirituais caídos. Contudo, aqueles que rejeitam a Deus também partilham deste destino. A expressão "afasta-te de mim" evidencia a dolorosa separação da presença amorosa de Deus. A ideia de ser excluído da comunhão com Deus é uma tragédia infinita. Deus, que é fonte de toda bondade, amor e vida, afasta-se daqueles que escolhem viver sem Ele. Esta separação eterna de Deus constitui uma dimensão essencial do sofrimento no inferno. Em suma, as descrições bíblicas do inferno pintam um quadro sombrio de sofrimento eterno, um lugar de fogo e escuridão, onde o choro e o ranger de dentes são a trilha sonora do desespero. A separação eterna de Deus, fonte de todo bem, agrava ainda mais o tormento. Embora estas imagens sejam chocantes e aterrorizantes, elas também servem como um sério alerta sobre as consequências da rejeição persistente de Deus. A Bíblia nos exorta a refletir sobre nossas escolhas e a buscar o perdão e a redenção por meio de Jesus Cristo, que oferece a única saída para o destino descrito nestas páginas. É importante notar que diferentes tradições teológicas interpretam estas imagens de forma diferente e há diversidade de opiniões dentro do cristianismo relativamente à natureza do inferno e à extensão do seu sofrimento.
Alguns acreditam na aniquilação, outros na restauração final e outros em interpretações simbólicas. Caros amigos, esse foi o vídeo de hoje. Nos conte aqui nos comentários o que você acha dessas descrições do inferno. Como você interpreta essas passagens bíblicas? Deixe-me saber nos comentários e continue apoiando o canal clicando no botão de gostei. Certifique-se de se inscrever e ativar o sininho de notificações para receber mais conteúdo bíblico. Nesta tela, você encontrará um vídeo que eu recomendo fortemente. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.